A América, como vocês sabem, é um extenso continente dividido em três partes: a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Um continente tão grande como esse contém uma história muito grande e rica em cultura. Então, se você quer saber mais, pega sua pipoca, vamos nessa e roda a vinheta! Então, pessoal, como eu já disse, eu irei falar um pouco sobre a América. Opa, eu não, nós. Opa, tudo bom? Por Tudo. que me chamas? Hoje iremos falar mais um pouco sobre a colonização das Américas. E esse assunto é muito bom e cai no Enem. Agora irei falar um pouco sobre a América colonial inglesa. Os Estados Unidos estão divididos na região Norte, Sul e Central, e foram colonizados de duas formas diferentes. O Norte e o Centro foram colonizados via povoamento. As famílias chegavam e se instalavam, e tudo o que era explorado na base da agricultura familiar. Já a região Sul dos Estados Unidos foi colonizada via exploração, e o que saía da colônia ia para a metrópole, a Europa. O sistema era de plantation, que estabeleceu o surgimento de grandes fazendas monocultoras, produtoras de tabaco e algodão. Com isso, a força de trabalho favoreceu a adoção da mão de obra escrava vinda da África. Os colonizadores eram divididos. A Companhia de Londres era uma organização privada que fora para aquela região em busca dos próprios interesses. Os outros ingleses que vieram para aqui foram os protestantes, os pobres, e eles vieram em busca de conquistar alguma coisa e acabaram migrando para o Novo Mundo. Com o passar do tempo, esse processo de colonização estabelecido por meio da ação autônoma de determinados indivíduos passou a ganhar características mais diversas. Na região norte, a colonização de povoamento teve que suplementar grandes dificuldades, que com a posterior consolidação de pequenas propriedades e uso da mão de obra livre, permitiram a formação de um comércio diversificado, sustentado pela introdução da manufatura e o surgimento de um mercado consumidor. Nossa, agora irei precisar de uma saidinha. E o que foi? Previsto. Ah, eu vou liberar você. Vai lá. Quer saber? Eu não vou ficar só. Já sei quem eu vou chamar. Oh, onde eu estou? Você tá na videoaula sobre as Américas. Ah, então vamos falar sobre a América. É, eu vou falar da espanhola, e você? Então falarei sobre a holandesa. E quem vai falar da França? Fique calmo, eu sei alguém que poderá falar. A América Espanhola ou América Hispânica são as denominações dadas aos países da América Latina que foram colônias do Império Espanhol. Atualmente, esses países estão distribuídos na América do Sul, América Central ou América do Norte. O processo de colonização das Américas se inicia em 1492, com a chegada da esquadra do navegador italiano Cristóvão Colombo. Em busca de uma rota alternativa para as Índias, Colombo desembarca no Caribe. Os territórios que deram origem à América Espanhola começaram a ser traçados 2 anos após a descoberta, em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Mas uma dúvida, Raimundo. O que esse Tratado de Tordesilhas previa? Este acordo previa a divisão de todos os novos territórios, e por descobrir entre os reinos de Portugal e Espanha. Em 1517, exploradores espanhóis terminavam uma guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica, e voltam-se com um afinco de ocupar territórios descobertos na América. No chamado Novo Mundo, os colonos espanhóis encontraram metais preciosos, e esses passaram a ser de base econômica nas colônias. Obedecendo ao pacto colonial, dado a riqueza retirada da colônia, era enviada para a metrópole. Agora irei falar sobre a escravidão indígena e africana. Espera um pouco, Raimundo, eu posso falar sobre isso. O espírito evangelizador das religiões católicas também levavam a exploradores a quererem conseguir novas almas para a igreja. Os indígenas eram catequizados em grande parte, mas abandonaram seus costumes em outras partes. Mesclou suas regiões como o cristianismo. Galera, que tal darmos uma pequena pausa para irmos na biblioteca? 2 horas depois. Opa, Michel, você encontrou o Globo? Sim, vamos falar um pouco sobre a América. Eles voltaram. Então, galera, infelizmente eu vou ter que sair, mas Joslane vai me substituir. Valeu, Michel. Foi boa, Raimundo. Fui. E aí, Michel? E aí, meu filho? Bom, fiquei aqui para dar um pouco de aprofundada para vocês sobre o conteúdo de América Espanhola. Além de espadas mais robustas e da pólvora, levaram cavalos para um novo continente e passaram a deter intensas vantagens de campo de batalha. Dessa maneira, os indígenas sucumbiram os colonizadores. Impérios inteiros foram destruídos, como os maias, astecas e incas. A escravidão africana na América Espanhola não ocorreu de forma homogênea. No Caribe, populações inteiras foram dizimadas e substituídas pelos negros africanos.
Entretanto, na América Andina se registra o uso dos indígenas e dos negros africanos, de acordo com a tarefa que deveriam desempenhar e local onde deveriam trabalhar. Sociedade colonial. A sociedade colonial foi moldada através da violência e da mestiçagem. Como eram poucas mulheres nascidas na Espanha morando nas colônias, os homens se uniram-se com os indígenas. Alguns casamentos entre a nobreza e a indígenas foram oficiais e realizados com o intuito de fortalecer alianças locais. Por esse motivo, houve a mistura de o europeu do índio e posteriormente do negro. Essa última em menor proporção do que houve no Brasil. A sociedade da América Espanhola estava dividida basicamente em chapetones, que eram os elites coloniais que controlavam a colônia e ocupavam altos cargos administrativos. Crioulos, que vinham logo abaixo e eram os filhos dos espanhóis, nascidos na colônia e entregavam à nobreza, sendo ainda grandes latifundiários. Negros e índios estavam na base da pirâmide social. Os indígenas se tornariam marginalizados, mas muitos manteriam seus costumes ancestrais. Bom, agora iremos falar um pouco sobre a administração colonial. A metrópole controlava as colônias através da Casa de Concentração, que tinha sua sede em Sevilha e mais tarde em Cádiz. Também havia o Conselho das Índias, a quem cabia a administração colonial e que era representado nas colônias pelos chapetones. Da mesma forma, haviam os cambilados, também chamados de conselheiros municipais. Esses conselhos representavam a metrópole e controlavam o policiamento, o recolhimento de impostos e também de justiça. No século XVIII, a Espanha reorganiza administrativamente suas colônias na América. Por isso, são criados o Vice-Reinado da Nova Espanha, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral do Chile, Vice-Reinado de Nova Granada e Vice-Reinado do Rio da Prata. A emancipação das colônias da América Espanhola ocorreu entre os anos de 1808 e 1829. Os levantes estavam inspirados nas ideias iluministas, no exemplo do processo de liberação dos Estados Unidos e no desejo de livrar dos altos impostos cobrados pela coroa. O êxito no processo de independência foi obtido após muitas guerras em todo o território. Os revolucionários ainda contaram com o apoio da Inglaterra, interessada em novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. Após a emancipação, os vice-reinados e capitanias gerais foram fragmentados em muitos territórios e deram origem a vários países como o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e o México. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a América Espanhola e eu espero que vocês entendam um pouco agora sobre colonização holandesa. Então deixe comigo. Agora vamos falar sobre a colonização holandesa. A colonização holandesa se deu por conta da queda no comércio por conta de vários conflitos entre holandeses e portugueses. Então, através desses conflitos em si, os holandeses vão buscar formar uma companhia a qual irá fazer com que esse comércio pudesse ter um lucro maior. Então, fizeram a Companhia das Índias Ocidentais, criadas em 1621, que tinha como objetivo invadir as terras brasileiras na região nordestina. Ela vai primeiro acontecer por volta de 1625 na Bahia. Mas por conta da sua queda no comércio, ela não tinha como poder invadir totalmente a região. Então ela irá voltar para Cuba. Em si, ela vai poder aumentar o seu lucro e seu comércio irá subir. Com o aumento do seu lucro, ela irá voltar para as terras brasileiras e em si atacar o Pernambuco. Mas antes vamos voltar ao assunto inicial. Após conseguirem consolidar seu projeto de conquista e ocupação de território colonial brasileiro, os holandeses vão passar a tomar medidas que visam o alcance do seu objetivo natural e comum. Nassau vai encontrar a produção açucareira ao chegar nas terras brasileiras. Então, por sua vez, vai iniciar uma série de conflitos com a invasão dos holandeses no Brasil.
Tal fato acabou motivando a fuga de vários proprietários para a Bahia, a fuga de inúmeros escravos e a destruição de várias unidades de produção. Esse fato fez com que Maurício de Nassau buscasse a normalização da produção açucareira do Nordeste. Para que isso fosse possível, ele concedeu crédito para várias produções que podem reconstruir os engenhos e preparar novas lavouras de cana-de-açúcar. Sob aspectos militares, Nassau organizou o controle sobre a província das Alagoas, entendendo ocupar a cidade de Salvador, buscando superar a crise e o abastecimento, obrigando os proprietários de terra a plantar mandioca. A partir dessas mudanças, os holandeses permitiram com que o comércio fosse livremente realizado naquela região, que tivesse recebido finalmente para a construção de engenho. Com a religiosidade, permitiram com que qualquer tipo de crença fosse livremente exercido. Bom, agora só falta a França, e eu vou deixar com meu amigo Joslânio para poder dar continuidade ao assunto. 2000 anos depois. Opa, pessoal, acabei lembrando que eu tinha esquecido um livro de história lá naquele espaço onde a gente começou no começo, e eu descobri um pouco sobre as colonizações francesas na América. Bom, assim como a inglesa, ela foi retardária e comparada nas expedições espanholas e portuguesas. Apesar do atraso, os franceses empreenderam tentativas de colonização das três Américas. Como os franceses ficaram fora da divisão do Tratado de Tordesilhas, o francês Francisco I havia ironizado o tratado ao dizer que queria ver o testamento de Adão para saber se ele havia destinado as terras do mundo que era apenas a Portugal e Espanha. Porém, o tratado não impediu os franceses de tentar colonizar áreas do território americano e nem de tentar lucrar com o comércio marítimo na região. As práticas de pirataria foram estimuladas pela coroa francesa. Inúmeros navios corsários passaram a navegar em águas americanas com objetivos de saquear navios e localidades comerciais litorâneas. Com as ações de pirataria, os franceses conseguiram ganhos econômicos consideráveis. Havia também interesse na criação de colônias nos territórios americanos. Uma tentativa se deu em meados do século XVI na região da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Em estreita ligação com os indígenas da região, os franceses fundaram em 1555 a França Antártica, cujo objetivo era criar um espaço de colonização no litoral brasileiro, buscando desenvolver atividades econômicas, principalmente no extrativismo. A iniciativa teria fim alguns anos depois, quando os portugueses e seus aliados indígenas derrotaram os franceses. Ainda no que conhecemos como litoral brasileiro, os franceses tentaram uma nova empresa colonizadora, dessa vez na região atual do Maranhão. Nesse local, entre os anos de 1612 e 1615, os franceses criaram a França Equinocial, cujo principal legado era a cidade de São Luís do Maranhão. Mais uma vez, os franceses não foram capazes de manter a colônia, sendo novamente expulsos pelos portugueses. Na América do Sul, os franceses teriam mais sorte na região das Guianas, onde até os dias atuais há um território francês. A Guiana Francesa, nela houve a produção de produtos tropicais destinados à venda no mercado europeu. O que se sabe até agora é que na América do Norte, os franceses ocuparam inicialmente os territórios onde hoje se localiza o Canadá. O ponto de partida foi a formação de Quebec, no início do século XVII. A partir daí, os franceses passaram a ocupar a região dos Grandes Lagos, onde conheceram a foz do rio Mississippi. O rio auxiliou ainda os franceses a ocuparem a região central do continente norte-americano, em uma faixa territorial que ia desde os Grandes Lagos até o Golfo do México, ao sul. A região ficou conhecida como Louisiana, nome dado em homenagem ao rei Luís XIV. Na região do Golfo do México, os franceses construíram a cidade de Nova Orleans, um importante entreposto comercial, onde eram escoadas principalmente madeiras e peles, já que não houve um incentivo à produção agrícola nos territórios franceses.
Tal situação ocorreu principalmente por não ter havido grande incentivo da coroa francesa na colonização, cabendo a empresas privadas a exploração. Na região das Antilhas, os franceses conquistaram algumas ilhas, destacando-se parte da ilha de Santo Domingo, atual do Haiti. Inicialmente, a exploração dessa região era de produtos como o tabaco, café e cana-de-açúcar, trabalhados pelos chamados enganguês, ou engajados, criminosos e marginalizados na metrópole que iam para a colônia em troca de trabalho e acesso à terra por 3 anos de serviço. O Haiti tornou-se a principal colônia francesa, onde era produzida a maior parte do açúcar fabricado no mundo. Entretanto, com a eclosão da Revolução Francesa, os ideais revolucionários influenciaram a luta dos escravos, que aboliram a escravidão em 1794 e conseguiram a independência logo no ano de 1804. Mas, com o aumento daquela produção, essa mão de obra foi substituída pelos trabalhos de africanos escravizados. No século XVII, o ministro das Finanças Luís XIV mudou a política colonial e criou a Companhia das Índias Ocidentais no ano de 1635, com o objetivo de administrar as colônias. Os territórios da América do Norte seriam perdidos após uma série de derrotas em guerras travadas contra algumas potências europeias, principalmente a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos, entre os anos de 1756 e 1766, ficou conhecido como os Acordos do Tratado de Paris, que custaram aos franceses a região de Quebec e todas as suas possessões no Canadá, além da Louisiana e de algumas ilhas das Antilhas. Nos dias atuais, ainda se mantém como departamentos franceses as ilhas de Guadalupe, São Martinho, São Bartolomeu, Martinica, nas Antilhas e a Guiana Francesa na América do Sul. Bom galera, esse foi o nosso vídeo aula, espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouco das nossas Américas, que é um conteúdo bastante extenso e que é bastante proveitoso. Bom, esse foi nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e foi isso galera, fui! Via povoamento. As famílias chegavam e se instalavam. E tudo que era explorado na base da agricultura familiar... Tá errado. Foram os protestantes, pobres, e vieram em busca de conquistar alguma coisa. Porra, João Pedro. Porra, mano. E acabaram migrando para aqui, o novo mundo. Com o passar do tempo, esse processo de colonização... Para de ficar duro, bode. Mas do que eu fico 4 slides, assim, nós gravamos o terceiro, João. Peraí, não. Não, vá! Vai, Vá, não. Michel, cortava. Continue, existe o nome cortar, vá. Espera um pouco, Raimundo. Mas o que realmente era esse Tratado de Tordesilhas? Que realmente é, não, mas que realmente previa. O que? Vem aqui, bodinho. Não, cara, quem foi o João? Guilherme. A ser como base de econômica nas colônias. Não, já foi errado. Nossa. Desde que falarei sobre a colonização holandesa. Beleza. Após os holandeses em si, essa... Cara, fala o que Começa tá daqui, ali, pelo fala o que amor tá de aqui. Deus. Porque pra falar isso aí tem que falar aqui na... Não. Os holandeses vão passar a tomar medidas... Eita, Raimundo, ele vai virar capaz, pô. Então vamos dar continuidade. Ai, tá bom. Tá gravando, viu? Só avisar. Tá gravando, tá sendo gravado aí. Que é isso daí? Oh, como já fica bonitinho, ué. Como a câmera do celular. Nossa, Bom, galera, estive pesquisando um pouco sobre colonização francesa. No século XVIII, a Espanha reorganiza administrativamente
No século XVIII, a Espanha reorganiza administrativamente. É muito grande esse nome, cara. Tá certo. Administrativamente. Engraçado é que